Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Fastlane Webinars. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Silva, sou o Marketing Manager da Fastlane para a América Latina. Queria agradecer a presença e hoje eu serei seu anfitrião. Vamos falar hoje o tópico AWS Estrutura Bem Arquitetada. Nosso especialista convidado, Eduardo Duarte, parceiro autorizado de treinamentos para produtos AWS aqui no Brasil, com vários anos de experiência em arquiteturas de Amazon. Perdão, passei aqui só um minuto, desculpem. Possui uma série de certificações Amazon AWS, entre outras. Eduardo é um excelente evangelista das tecnologias cloud, já ministrou uma série de workshops, seminários e cursos oficiais do fabricante aqui no Brasil também. Bom, antes de passar ao tópico, gostaria de apresentar um pouquinho sobre a Fastlane. Bom, a Fastlane é uma empresa global que fornece treinamento, consultoria e serviços com presença em mais de 60 países e cobertura em toda a América Latina, incluindo em todo o território nacional. Somos parceiros de treinamento autorizados Amazon, Cisco, NetApp, Microsoft, Google e nosso portfólio abrange a oferta de mais de 40 fabricantes líderes do setor e inclui soluções em nuvem, data center, segurança, Big Data, IoT, entre outras. Temos aulas online com interação ao vivo, com o instrutor, para que você possa estudar de onde quiser, garantindo assim a qualidade da execução e a entrega. Nós somos especialistas em treinamento técnico e comercial e nos destacamos pelo 9º ano consecutivo como uma das 20 principais empresas do mundo em ensino de qualidade, desenvolvimento de conteúdo e inovação. Para saber mais, convidamos vocês a visitar o nosso site www.flane.com.br. Siga-nos nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Nós temos também um blog, né, que seria o flane.com.pa/blog, onde você pode encontrar outros artigos e outras matérias, também em diversas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Qualquer dúvida sobre os produtos e serviços da Fastlane, para você ou sua equipe, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail info@itls.com.br. Eu vou deixar depois os endereços aqui no chat do nosso webinar. E, bom, antes de começarmos a passar a palavra ao Eduardo, eu queria anunciar que nós temos o programa do AWS Surfing the Cloud, que tem até 75% de desconto em cursos de AWS, nesses cursos que você está vendo aí na sua tela, com preços promocionais realmente atrativos. São cursos de um dia, que nos dias vão ter agora nos próximos dia 21 de setembro e dia 30 de outubro. Teremos mais uma data ainda a confirmar em novembro. Se você puder e se quiser se interessar, entra no nosso site, né, no nosso flane.com.br ou flane.com.br/pt/AWS Surfing the Cloud, e tem todas as informações lá e você pode se inscrever por lá nesses cursos e a nossa equipe vai entrar em contato com você para poder viabilizar a sua participação nos cursos de AWS Surfing the Cloud. Ok? Então, antes de começar, mais uma vez eu peço que permaneça em silêncio durante a apresentação. Se tiver qualquer dúvida, coloque a sua pergunta aqui no chat. Nós vamos ler no final. Não é necessário fazer perguntas apenas no final. Elas podem ser feitas a qualquer momento. Desejo a todos vocês um bom webinar, que seja muito útil. E agora eu passo a palavra ao Eduardo. Eduardo, obrigado por nos atender mais uma vez e passar mais uma vez esse conhecimento para a gente. Rafael, bom dia, obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Bom, vou acompanhar vocês aí nesse webinar de hoje. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Rafael, por gentileza, me dá um feedback se minha tela está aparecendo para você. Aparece sim. Aparece e te ouço muito bem, Eduardo. Então, tá bom, obrigado. Então, pessoal, a gente vai iniciar, né? Então, a ideia
a ideia é a gente falar então, né, de uma introdução aí numa arquitetura bem arquitetada e suas ferramentas. Isso na nuvem da AWS. Então vamos conversar um pouco aí quando a gente está pensando em realizar, né, uma migração do ambiente on-premises para o ambiente na nuvem. Então a gente tem, né, essas ferramentas e essa framework aí que nos auxiliam neste processo, irá nos auxiliar, né, nesse processo. Rafael, por gentileza, eu estou escutando um retorno. Provável que tenha, acho que seu mic está ligado. Se você puder colocar no mudo, por gentileza. Ah, não era o meu não. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Pronto. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, então continuando, né? A ideia é, quando a gente está pensando, né, em migrar para a AWS e até mesmo a construção de uma aplicação. Então a gente tem ali, né, um ciclo de vida, né, de desenvolvimento de software. Então, planejamento dos pré-requisitos, pré-requisito de software, pré-requisito de infraestrutura, a análise, né, das premissas, a análise do que esse software, né, irá demandar, o desenho da arquitetura que será entregue à infraestrutura, se eu vou estar, né, em alta disponibilidade, quais são os caminhos que eu irei seguir, né, para eu tratar de identidade, autorização, implementação de tudo isso, como que a gente vai entregar, né, essa aplicação atrelada também, né, com a infraestrutura, como que a gente vai fazer o mantenimento, a atualização disso aí, o teste, a integração, a gestão, né, e o mantenimento como um todo. Então, quando a gente está construindo, né, uma aplicação, essas são algumas questões aí que faz parte, né, desse planejamento na entrega dessa arquitetura. E aí, né, nós arquitetos, né, o que a gente, quando a gente está olhando assim para alguma tecnologia, quando a gente está olhando para algum sistema, quando a gente está trabalhando junto com o nosso time, algumas questões, né, a gente tem em mente. O que é, né, uma arquitetura bem arquitetada, na tradução, o que é uma arquitetura bem arquitetada. Então a gente vai ver aí que a AWS tem uma linha do tempo, né, tratando dessa arquitetura, e que nessa linha do tempo, alguns pilares, né, foram incluídos nesta arquitetura bem arquitetada. Pilares de operação, como eu entrego esse software, como que eu entrego esta arquitetura que vai compor esse software, se essa arquitetura ela vai estar em alta disponibilidade, se essa arquitetura ela vai escalar, como que eu vou monitorar, como que eu vou manter a sua saúde no que se diz respeito dos aparatos que vão rodar essa aplicação e da sua aplicação como um todo. Segurança, quais são as pessoas que irão compor, né, o trabalho dessa aplicação, quais as pessoas que terão acesso, quais serão os parâmetros de segurança que irão colocar, quem terá o seu permissionamento, como que eu vou tratar isso, como que eu vou criptografar meus dados, como que eu vou transacionar meus dados, e tudo isso, né, de forma confiável. Então, tudo isso de forma confiável, confiança na integridade dos seus dados, confiança na integridade da arquitetura que está hospedando, né, a sua aplicação, e não esquecendo da performance e da eficiência, e também do custo. Na nuvem, uma arquitetura bem arquitetada, a gente consegue aproveitar, né, os seus recursos, aproveitar as suas melhores práticas, né, do que se diz respeito a recursos que rodam em nuvem. Então, basicamente, uma arquitetura bem arquitetada, ela acaba envolvendo, né, esses 5 pilares de operação, segurança, confiança, performance e eficiência na entrega e também no mantenimento da sua infraestrutura, da sua aplicação, e não esquecendo do custo de tudo isso. E diante, né, desses pilares,
alguns processos precisam ser criados, alguns processos precisam ser vistos, algumas questões precisam ser levantadas, essas questões precisam ser consistentes com a aplicação e com o projeto que a gente está trabalhando e pretende entregar, aliado, né, a um portfólio, aliado a uma tecnologia. Esse link, deixa eu até amazon.com/well architect framework, deixa eu colocar para vocês só um segundo. Vou colocar aqui para vocês. E a gente fala um pouco mais aqui desta arquitetura. Primeiro vamos conversar, né, de como ela foi criada, da sua linha do tempo, e aí a gente dá uma olhada na documentação. Então vamos falar um pouquinho da história e como tudo isso, né, começou. Então, se a gente olhar, né, isso foi uma necessidade dos clientes, uma necessidade de entrega da AWS, que se startou em 2012. Com algumas revisões, em 2013, 2014, esses pilares que a gente conversou, né, foram incluídos, 4 pilares: operação, segurança, confiança e custo. Então, foi-se publicado um framework. Em 2015, aqui ele era apenas um PDF, apenas um documento, né, do qual tratava, né, esses pilares. Em 2016, a excelência operacional foi, né, incluída, assim completando, né, os 5 pilares: operação, segurança, confiança, excelência operacional e custo. E, por sua vez, em 2017, alguns parceiros, né, APN, passaram a entregar esse tipo de arquitetura, e seguir essa melhor prática em 2017. 2018, que é o que eu vou mostrar para vocês, surgiu-se como um autosserviço, né, que nós conseguimos consumir dentro do painel da AWS. A gente vai ver que este serviço, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Ele é composto de perguntas, né? Possíveis perguntas e respostas relacionadas à arquitetura, compondo esses pilares, do qual a gente responde, e aí esse serviço vai nos entregar um relatório. E aí o que ele nos ajuda, né? Por que a gente deve utilizar este serviço? Porque rapidamente, né, e com confiança e aprendendo, na maioria das vezes, a gente consegue entregar soluções seguindo as melhores práticas com base nos pilares, né, que citamos, de forma rápida e eficiente. A gente, na maioria das vezes, né, o ideal é a gente monitorar a nossa arquitetura, a saúde da nossa aplicação, e dessa forma a gente consegue ter métrica para escrever processos, estar minimamente preparados, né, para que a gente consiga mitigar possíveis erros, possíveis riscos, né, que poderá acontecer aí na nossa infraestrutura. E aí a gente fica livre para manter algumas decisões. E tudo isso, esse serviço, né, a gente irá aprender e aplicar, né, as melhores práticas da AWS. Essa é a ideia do porquê a gente fazer uso, né, dessa arquitetura. E aí a gente começa a ter, né, uma jornada na nuvem, uma jornada de aprendizado
uma jornada de aprendizado com base nos pilares, com base nos pilares de operação, de excelência operacional, de segurança. Então, se eu preciso criptografar documentos, se eu preciso criptografar objetos dentro da minha arquitetura, eu vou aprender como que eu vou fazer isso, né, utilizando a AWS. Eu vou aplicar os melhores serviços, as melhores ferramentas, ou seja, as melhores práticas, né, na minha arquitetura, do qual eu vou ter a possibilidade de ter métricas que eu consiga mensurar o meu custo, mensurar o que eu estou consumindo, e então, né, ter essas métricas que me ajude a provisionar novas soluções, provisionar novas melhorias para minha aplicação. Então é mais ou menos como eu disse. Então, hoje, né, no painel, ele é um serviço. Qualquer conta da AWS tem acesso a isso, ele é gratuito. Então, o que a gente faz? Com base nos pilares de excelência operacional, segurança, confiança, performance e custo, a gente tem um conjunto de perguntas e respostas pré-selecionadas. Essas perguntas e respostas foram pré-selecionadas com base, né, com base na experiência dos clientes, com base na experiência de toda essa linha do tempo que a gente viu. E aí, conforme a gente vai respondendo essas perguntas, a gente é direcionado a vídeo, documentação referente à entrega da nossa solução no que se diz respeito a esses pilares. Quando a gente termina esse review, quando a gente termina de responder, né, esse questionário, a gente tem um relatório, e esse relatório vai nos ajudar a aplicar, né, essa melhor prática dentro da nossa arquitetura. E aí, né, o que a gente vê, o que a gente tem, né, nessa aplicação? A gente tem essas perguntas e respostas. Algumas são perguntas e respostas pré-definidas, algumas podem ser que não se encaixe, né, na nossa arquitetura, mas na maioria das vezes, né, são questões que nós arquitetos temos quando a gente está planejando a migração para a nuvem. Então, questões com base, né, nos pilares que a gente viu. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai aprender a desenhar, né, uma arquitetura bem arquitetada, seguindo os princípios de melhores práticas, de segurança, nos pilares que a gente já citou, né, nos 5 pilares que a gente já citou, e não esquecendo do custo. Então, qual que é a ideia, né? Os pilares: excelência operacional, segurança, confiança, performance e custo. Aqui, ó, a gente aprende e a gente é indicado a consumir os melhores tipos de máquinas, a consumir as famílias de máquinas do qual nos entrega a performance necessária, a gente integrar máquina com disco de forma a entregar, né, a performance que a gente precisa para a nossa aplicação, e não esquecendo, né, do custo. A gente entregar a arquitetura de forma automática e, na maioria das vezes, confiável, aplicando teste, confiável, aplicando caminhos de segurança em vários ambientes e validando isso e tendo, né, excelência quando eu faço essa entrega, excelência quando eu faço a entrega da minha aplicação, excelência quando eu faço o mantenimento da minha aplicação e quando eu faço a atualização da minha aplicação. Então, em geral, a gente vai ter, né, um ambiente do qual é automatizado e a gente consegue, né, entregar essas soluções com base nesses pilares. Comumente, quando a gente está pensando numa arquitetura, então a gente tem
algumas questões, né, que, por exemplo, se por um acaso a minha carga de trabalho, né, vier a falhar por algum motivo, de que forma, né, eu vou estar preparado para suportar essa falha? Eu vou ter alta disponibilidade? Eu vou estar replicando, né, essa minha arquitetura em outra zona de disponibilidade ou até mesmo, né, em outra região? Eu vou estar monitorando isso? Eu terei gatilhos, né, para que de forma automática seja feita esses ajustes? E quais serão as pessoas, né, que ficarão sabendo, né, dessas ações e quais serão os procedimentos, né, que esses times, essas pessoas, as pessoas que são responsáveis por isso, irão, né, agir. Então, essa é a ideia. A ideia é a gente ter uma espécie de livro, uma espécie de documento, né, que, composto nos pilares do que a gente já conversou, a gente pense, né, nas questões relacionadas a estes pilares, com base num contexto, no que poderá acontecer, e que a gente esteja, né, minimamente preparado para isso, com base nas melhores práticas. E aí, o que está disponível, né? O que está disponível nesse framework? Está disponível vídeos de ajudas de workshop, vídeo de teste de novas soluções, white papers, PDF, a própria ferramenta, né, que a gente pode consumir como serviço, parceiros que já estão autorizados e já têm, né, experiência na entrega de tudo isso aí, planejamento, e a gente tem um framework, né, que a gente engloba conteúdo, ferramenta e dados, e a gente entrega essas soluções. A gente consome de algumas formas, a gente consome ele no formato de documento, no formato de texto, a gente consome tudo isso aí no formato de treinamento, no formato de documentação disponibilizada pela AWS. Então, dessas formas, né, a gente consegue entregar isso aí. Aqui a gente tem uma imagem, eu vou fazer uma demonstração bem rápida. A gente tem pouco tempo, né, mas eu vou fazer uma demonstração bem rápida aqui. Então, a ideia é essa. A ideia é que no painel da AWS, essa ferramenta ela é gratuita. Então, com base em todos os pilares, a gente tem perguntas pré-selecionadas. Essas perguntas foram criadas de acordo, né, aquela linha do tempo que a gente demonstrou aqui. E aí, ao final, o que eu terei? Né? Eu vou respondendo isso, conforme eu vou respondendo, vai me habilitando, né? Vai me habilitando vídeos, vai me habilitando workshops, vai me habilitando documento de acordo com aquilo que eu respondi. Então, aqui, como que eu configuro, né, uma solução de rede, do qual eu vou ter baixa latência, do qual eu tenho requerimentos de throughput, do qual, se eu houver a necessidade, né, eu consigo integrar com o meu ambiente on-premises. Então, aqui, ó, eu respondo isso. E pode ser que essa questão não se aplique ao meu workload, não se aplica, né, ao que eu estou desenhando. Então, vai ser um relatório, né, específico para aquela carga de trabalho, específico para aquela arquitetura, específico para aquela solução que, né, estamos entregando. E ao final, é isso que eu tenho. Quando eu termino, né, de responder todo o questionário, isso, eu posso versionar isso aí, porque as necessidades, né, poderão mudar de acordo com a demanda. Então, as perguntas e respostas poderão mudar, posso versionar isso aí, e aí eu vou ter um relatório que englobará, né, os vídeos, como eu vou tratar aquilo que a minha necessidade, uma necessidade de integrar a minha rede privada na nuvem com o ambiente on-premise, a necessidade de eu criptografar os meus objetos, de eu criptografar os meus dados em trânsito, como que eu vou tratar dos usuários que vão trabalhar no meu painel, né? E assim, de acordo. Como que eu aplico isso, né? Como que eu aplico isso? É um relatório
né? É um relatório, então um conjunto de pessoas trabalham junto, né, na construção de toda essa melhor prática. Eu posso criar isso na forma programática, e aí, né, eu vou ter, né, um ciclo de vida da minha arquitetura. Como que eu adquiro, né, conhecimento para isso? Então, documentação da AWS, leitura, né, dos white papers que são indicados, né, de acordo com a nossa resposta, de acordo com esse relatório. E aí, pessoal, a gente tem algumas formas, né, de escolher consumir isso aí. A primeira forma, então a gente tem o nosso time especializado, né, em nuvem, nosso time especializado em nuvem, a gente vai consumir esse serviço no painel da AWS, a gente vai consumir, né, as ferramentas do El Architect Framework, a gente vai responder, a gente vai criar uma carga de trabalho, essa carga de trabalho vai ser contida, né, desse conjunto de perguntas e respostas pré-definidas com base nos pilares, né, do El Architect Framework, e aí a gente aplica a solução. Ou a gente procura um parceiro. Então eu procuro um parceiro, trabalho em conjunto com ele, a gente entrega a solução. Ou, né, através dos caminhos de aprendizado da AWS, eu como arquiteto, né, aprendo e fico responsável por entregar e aplicar todo o controle de tudo isso aí. Se eu for utilizar como serviço, eu sou responsável por isso, tenho total controle ali por criar essa aplicação e lançar essa solução. Um parceiro, eu estarei mais apoiado com base no conhecimento, né, e nas experiências de bagagem que esse parceiro já nos traz. Então, será uma troca, uma via de mão dupla no que se diz respeito, né, a conhecimento. Ou como arquiteto. Então, como arquiteto, né, eu adquiro esse conhecimento, aplico esse conhecimento numa carga de trabalho de negócio no que se diz respeito crítica, e aí a gente segue com este plano. Parceiros. Então, parceiro, ele já terá uma bagagem, né? Ele já terá, então, já terá aplicado toda essa arquitetura em outros projetos, então ele vai trazer para a nossa arquitetura, digamos que uma certa experiência. Ele, na maioria das vezes, né, ele já consegue mensurar alguns resultados, né, e algumas soluções para que a gente consiga, né, entregar isso aí. Aí aqui, pessoal, alguns parceiros relacionados ao Web Architect Framework. Se a gente clicar aqui, né, a gente vai ter, então, uma listagem, né? Uma listagem desses parceiros aí, outros parceiros da AWS também, né? Tá carregando aqui, mas então a gente tem parceiros, né, que só trabalham com o El Architect Framework. Diversos parceiros aí, né, compõem aí esse portfólio para ajudar a gente na entrega e na escolha dessa solução. Aprendizado. Então, aprendizado, a gente, pela arquitetura, né, pela a documentação, né, disponível para a gente fazer isso, por todos os vídeos que a gente vai ter, né, quando a gente vai respondendo tudo isso aí. E aí a gente toma ou não, né, a decisão de seguir isso aí. Lembrando, pessoal, que isso é só um planejamento. Então, quando a gente está fazendo isso, em nenhum momento a gente está fazendo, né, uma mudança. Então, a gente decide com o time interno, né, quais são os passos que vai seguir. A gente apenas, né, vai aplicar as melhores práticas com base em todo aqueles pilares, né, com base em todo aqueles pilares. A gente
tem todas as tecnologias, né, que nos ajudam na governança dessa arquitetura, no monitoramento, na entrega, no mantenimento de tudo isso, e utilizando um portfólio, né, de gerenciamento. E aí, quais são algumas questões, né, e melhor prática que a gente levanta quando a gente está trabalhando na nuvem? Que é algumas questões, né, que esse Well Architect Framework nos ajuda a responder. Então, como eu desenho uma arquitetura bem arquitetada, né, como eu começo a arquitetar algo na nuvem, como eu consumo e como eu levo isso do meu ambiente on-premises para a nuvem, como eu vou criar todos esses recursos, como que eu vou manter, como que eu vou atualizar, né? Como que eu starto isso, start da forma manual ou da forma automatizada. E caso eu tenha problemas, caso eu venha, né, a sofrer desastre, como que eu estarei, né, preparado para isso. E aí é como que aquilo que a gente disse, a gente vai aprender, né, as melhores práticas da AWS, a gente passa, né, a escrever, né, transacionar e utilizar aplicações nativas de nuvem, passar, né, a consumir recursos e serviços tratando, né, essa identidade e também pensando no crescimento da nossa arquitetura. Então essas perguntas e respostas aí, né, acabam nos ajudando aí nesses pilares. E aí no que se diz respeito, né, à governança, quem que vai ter acesso, né, no ambiente produtivo? Como que a gente vai aplicar a segurança no ambiente produtivo? Quais as melhores práticas que a gente aplica nesse ambiente produtivo? A gente valida antes no ambiente de teste, a gente faz toda a carga, né, no ambiente de teste, isso vai ser mensurado, quais serão os riscos, né? Então a gente tem tecnologia aí para aplicar toda essa governança. E ao final, né, todos esses pilares, né, todos esses pilares aí ajudam a gente a entregar uma tecnologia que eu possa fazer o seu mantenimento, que eu possa fazer, né, toda aplicando compliance necessária, aplicando compliance por demanda e fazendo a gestão de forma eficiente. E aí algumas questões, né, desse portfólio, né, de gerenciamento. Qual que vai ser o inventário da minha carga de trabalho? Quais serão os recursos que serão compostos? De que forma eu tratarei, né, as decisões de mudança? Como que eu vou tratar cada risco? Eu vou versionar, né? Eu vou ter logs do qual eu consiga aprender, né, conforme essas arquiteturas vão, né, se demandando, né, demandando troca, demandando novas arquiteturas, e quais são os mecanismos, né, que eu utilizo para poder criar isso aí. E é justamente que o Well Architect Framework, né, nos entrega. Ele vai nos entregar, né, documentação, ele vai nos entregar livros, ele vai nos entregar, né, documentos que a gente fica capaz de entregar uma arquitetura bem arquitetada, utilizando os serviços e melhores práticas aí da AWS. A gente tem também, né, a documentação. Então, isso aqui é um PDF que a gente consegue encontrar ele na nuvem, né? Então, acho que eu já até passei isso. Então, aqui, ó, se a gente entrar, é a documentação completa. É uma documentação de 97 páginas, né? Que detalha, né, todos esses pilares: excelência operacional, segurança, confiança, performance, eficiência e performance e custo. Então, aqui todos os princípios que a gente vai aprender, todos os princípios que a gente precisa, né, aplicar, quais são as melhores práticas, e com base nesse documento que é composto essas perguntas e respostas, né? Essas perguntas e respostas. Então, convido vocês, né, a conhecer esse documento, convido vocês aí também a fazer
esse treinamento, ele é gratuito, um treinamento aí de 12 horas. Aqui a gente é conduzido, né, a passar por todas essas questões, entender um pouco melhor essas questões. E a gente irá fazer exercício, né, praticando as melhores práticas e conhecendo, né, a ferramenta. Então, nesse link é gratuito, né? Nesse link que a gente passou aqui, a gente consegue encontrar ele, a gente consegue fazer esse curso. E aí a gente vai criar um workload. Né? E a gente consegue conhecer todos estes serviços. Conforme a gente vai preenchendo, eu vou demonstrar aqui para vocês, né? Conforme a gente vai preenchendo, é habilitado documentação, é habilitado vídeo, melhores práticas e testes já realizados, né, por arquitetos da AWS que nos ajudam a entregar toda essa documentação. Isso aqui está no GitHub, tá, pessoal? Isso aqui está no GitHub. Então, foram arquitetos da AWS que aí desenvolveram essas funcionalidades. E aí a gente está quase chegando ao fim, né? Então, alguns princípios gerais, né, de desenho em nuvem, que o Architect Framework também nos ajuda, né, a pensar e nos ajuda a entregar. Como que eu irei tratar, né, a minha capacidade de recursos excedentes? Eu vou ter gatilhos, eu vou ter inteligência para eu lançar e terminar recursos de acordo com a minha necessidade? Como que eu vou testar o meu ambiente no desenvolvimento? Como que eu vou fazer esse teste no ambiente produtivo? Como que eu automatizo a atualização? Como que eu atualizo a escala de tudo isso? Como que eu faço, né, a automação de tudo isso? Seguindo, né, as melhores práticas. E se eu tiver aí um dia que eu demandarei muitos recursos, como que eu vou entregar isso sem ocasionar parada, né, nas minhas aplicações? E é isso que a gente aprende, né, com as excelências operacionais. Então, a gente vai passar a utilizar infraestrutura como um código, a gente passa, né, a versionar documentos, utilizar serviços da AWS, e a gente consegue versionar documentos, e a gente consegue versionar todas as modificações que aconteceram dentro da nossa arquitetura. Com essa documentação, a gente adquire, né, biblioteca, que a gente, na maioria das vezes, está preparado minimamente para, no caso de alguma falha, né, ter essa ajuste. E aí, princípios, né, relacionados à segurança, identidade, quem que vai ter acesso, quais são as autorizações que essa pessoa terá acesso, esses acessos serão rastreáveis, todos os acessos que serão feitos na minha conta da AWS, no que se diz respeito a painel, no que se diz respeito à da forma programática, eles serão rastreáveis. Em quais camadas, né, eu irei aplicar segurança? Na camada de rede, na camada de objetos armazenados, criptografia de arquivos, criptografia de dados, automatizando, né, a entrega de melhores dados e se preparando, né, para possíveis eventos, possíveis ataques que venham, né, a invalidar a nossa infraestrutura. E aí, no que se diz respeito à confiança, então, eu ter ali, né, documentos com tarefas, né, e processos definidos. No caso, uma falha, né, quais serão os passos que eu irei ter, né, para se recuperar dessa falha? Se a minha arquitetura ela está escrita para ser escalada da forma horizontal, da forma vertical, como que eu vou tratar isso e como que eu paro, né, de utilizar os recursos desnecessários? A gente vai ver, né, que tudo isso a gente não pode esquecer da eficiência. A AWS, né, a gente consegue lançar recursos em todas as regiões, né, de forma global e em minutos. A gente dá uma olhada aqui
na arquitetura da AWS, aqui a gente tem uma ideia, né, de uma arquitetura global da AWS. Deixa eu passar esse link aqui para vocês. Esse link aqui é público, tá, pessoal? Então, ó, em minutos a gente consegue lançar recursos em São Paulo, consegue lançar recursos na Virgínia, consegue lançar recursos no Canadá, ou seja, em toda a infraestrutura, né, que a AWS é composta. A gente tem essa possibilidade. E não esquecendo do custo, né, entregando soluções e modelos, né, de arquiteturas que nos ajuda a entregar melhor custo, a utilizar e a montar, né, recursos que irão, né, nos contribuir para a nossa arquitetura, para que ela seja econômica. Então, melhor prática, sempre, né, fazer a leitura da documentação, do white paper, se interagir com essas questões, criar ali um backlog de conhecimento, de coisas, de acontecimentos da nossa arquitetura, regularmente, né, fazer a verificação, né, de todos esses pilares, né, que compõem uma arquitetura que a gente entrega, né, bem arquitetada, utilizando os serviços da AWS. Então, como eu disse, como a gente começa, esse link, né, aws.amazon.com/well-architect. Então, aqui a gente consegue fazer a leitura de documentação online. Então, eu posso fazer isso como arquiteto individual ou um parceiro, né, e eu começo fazendo, então, a criação da minha primeira carga de trabalho. Pessoal, é isso. Rafael, é isso o recado que eu queria passar para vocês. E aí, se alguém tem alguma dúvida, fica à disposição aí para poder responder. Maravilha, Eduardo, muito obrigado. Eu estou vendo que realmente não tivemos dúvidas aqui pelo nosso chat. Eu queria agradecer a presença de todo mundo também. Eu acho que seria isso mesmo, Eduardo. Bom, obrigado então, Rafael. E eu fico à disposição, hein? Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Maravilha, Eduardo. Bom, só para deixar claro, a gente tem ainda outros webinars como esse. Se vocês tiverem, você que está assistindo também pelo YouTube ou pelas redes sociais, essa sessão, nós temos também outros webinars na nossa página, na seção de webinars. Temos webinars até o final do ano e sempre está sendo atualizado, então se inscreva para você poder receber atualizações desses webinars. O próximo que nós vamos ter de AWS será em novembro, dia 6 de novembro, introdução ao DevOps no AWS, novamente gratuito, online às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e as inscrições já estão abertas. Só entrar no nosso site, flame.com.pa/pt/webinars ou diretamente na nossa página, flame.com.br, tem o link direto para os webinars. E tem de outras também tecnologias, também é só entrar lá e conferir. Bom, chegamos ao final então. Em nome da equipe da Fastlane, eu agradeço a presença de todos e o Eduardo também por fornecer o conhecimento. Mais uma vez, convido vocês a visitarem nosso site, frame.com.br, ver a programação de calendário público nosso de treinamentos. Nós somos os únicos parceiros de treinamento oficial de AWS no Brasil e temos diversos cursos com datas já abertas, é só entrar lá. Novamente lembrando o programa Surfing the Cloud, o link para estar aqui na descrição deste vídeo também. Bom, muito obrigado mais uma vez, saudações a todos, cuidem-se por favor, e até o próximo Fastlane Webinars. Tchau, tchau. Obrigado, Rafael, até a próxima.